Então, agora nós estamos gravando, vamos compartilhar a tela. Ok, está aparecendo aí para vocês? Está aparecendo a tela, pessoal? Sim. Tá, sim. Beleza, joia. Então, só uma retomada, né, que a gente parou lá já na ficha de PSR, mas alguns conceitos que talvez eu não tenha falado ou projetado para vocês, e é bom que vocês registrem e reforcem, porque aí é até questão de, pode ser até questão de prova, né? Por exemplo, vocês saberem que o índice gengival, ele está mais relacionado com aquela inflamação superficial, né? A inflamação relacionada à margem gengival, que focada na gengivite, né? Então, se vem uma pergunta, qual que é a diferença entre IG que é o índice gengival, índice de sangramento gengival, e o SS, que é o índice de sangramento à sondagem. Olha só, gente, isso é muito importante, e eu não sei se eu frisei com vocês na aula passada. O índice gengival, ele é diferente do índice de sangramento à sondagem. Índice gengival representado pelas letras IG, e índice de sangramento à sondagem representado pelas letras SS. Tá ok? No periograma, quando vocês forem fazer periograma, vocês farão basicamente o SS, que é o índice de sangramento à sondagem. O IG, então vem a pergunta, qual que é a diferença entre um e outro? O IG estaria relacionado àquela inflamação mais superficial, que seria a gengivite. O SS estaria mais associado às alterações inflamatórias do sulco ou bolsa. Tá ok? Então, o índice de sangramento à sondagem já estaria mais relacionado quando você vai fazer uma medida e uma averiguação daquele paciente que pode estar com, quem sabe, uma periodontite. Tá bom? Só para vocês terem essa noção. Por que eu fazia antes IG e agora eu faço o SS, que é o sangramento à sondagem? Né? O IG, lembre-se, ele é feito juntamente com o PSR, que é aquele exame mais resumido, né? Aquele que a gente falou, mais abrangente, de uma forma mais generalizada. Aí o SS vai ser feito lá no periograma, que é um exame periodontal mais minucioso, mais detalhado. Tá ok? Aí vem uma outra informação aqui, que o índice de sangramento da sondagem apresentou mais sangramento quando comparado com o método do IG. O que vocês podem me dizer acerca dessa informação, gente? SS, que é o índice de sangramento da sondagem, apresentou mais sangramento quando comparado com o método do IG, um estudo de Newman, em 1996. Quem pode me dizer o porquê que pode acontecer isso? Vocês fazem o IG, tem o índice lá, né? E quando você faz o SS, sangra mais. Por quê? Tá tudo aí, a resposta está na tela. Quem pode se arriscar a me dizer o porquê que eu posso fazer o IG e quando eu vou fazer o SS nesse mesmo paciente sangra mais do que quando eu fiz o IG? Alguém se arrisca? Pode falar, gente. Pode arriscar, que é bom para vocês treinarem, né, e até aprenderem com mais facilidade. Por que será? Não foi dito aqui que o IG ele está relacionado à margem gengival, que a gente faz o IG tocando só aquela parte mais superficial da gengiva antes de entrar no sulco gengival, ou na porta, né? Vamos falar assim, na porta de entrada do sulco gengival. Aí eu estou fazendo meu IG lá com a ponta da sonda, né? Aquela bolinha circunferencial, a ponta circunferencial da sonda. Então, é muito superficial.
Se eu tenho um paciente, por exemplo, que é fumante, o fumante, ele não diminui, ele não teria menos sangramento, devido a uma série de fatores que vocês já sabem o que é, né? Ou que para informação de vocês, que ocorre aquela vasoconstrição periférica. Bom, se, por exemplo, principalmente esse dado aqui está sendo muito relacionado aos pacientes fumantes. Se eu tenho uma vasoconstrição periférica e eu faço a introdução da minha sonda só na margem da gengiva, que é o IG, a tendência é que realmente, quando eu faço o IG, ou sangre muito pouco, ou até nem sangre. E aí, nesse mesmo paciente, quando eu vou introduzir a minha sonda, que é o SS, né? Eu estou introduzindo a minha sonda para fazer o sangramento à sondagem. Por isso que fala que é sangramento à sondagem. Então, eu sondo e vejo se está sangrando. Nesse paciente, mesmo sendo fumante, vai ter sangramento. E aí, você quando faz o IG nesse paciente, dá um índice, às vezes, muito baixo, e aí você vai fazer o SS, dependendo da situação periodontal que ele se encontre, vai dar um índice até bastante alto, né? Então, essa é a resposta, né, vamos dizer assim, a explicação do porquê que quando eu faço o SS sangra mais do que quando eu faço com o método do IG. Tá ok? Deu para pegar, pessoal? Deu para entender? Sim ou não? Vamos lá, gente, vamos participar. Sim. Então, beleza. Mais uma retomada aqui, ó. O IG ele avalia a condição de estruturas que estão localizadas além do aspecto dento-gengival, relacionado à presença inicial da lesão de gengivite e do biofilme supragengival. Olha, mais um dado aí que vocês podem guardar para vocês. O IG, a gente está trabalhando com aquele biofilme supragengival, gente. Lembre-se sempre que o IG, a averiguação do IG é muito superficial, é só ali na margem da gengiva, tá? E ele está associado ao grande número de traumatismos provocados na gengiva, gerando resultado falso positivo. Que resultado falso positivo é esse? Por exemplo, o paciente que tenha uma escovação, ele vá lá no seu consultório, depois de fazer uma escovação com uma escova dura, ou mesmo com muita força, né? E tem ali ferido algumas áreas marginais da gengiva marginal, e esse ferimento cause pequenos sangramentos. Você vai fazer o IG nesse paciente, normalmente paciente jovem, pode acontecer isso. E aí você vai fazer o IG, o sangramento que vai ser proporcionado ali não é nem pelo IG que você está fazendo, é de uma lesão, vamos dizer assim, prévia, né, causada pelo traumatismo da escovação que ele fez. Isso pode acontecer, que seria o chamado resultado falso positivo, tá? Isso é para vocês verem o quanto que o IG é um exame, assim, muito superficial que a gente faz. Então, ou seja, esses autores que estão aí, eles chegaram à conclusão que é um exame impreciso e sujeito à interpretação de cada investigador. Então, por exemplo, você pega aí, a Gabriela vai fazer o IG no paciente João lá, hoje. Aí ela faz o IG dela e a Brenda vai fazer o IG no mesmo paciente na semana seguinte. Então, muitas vezes, o que pode acontecer? Uma diferença de índice entre um aluno e outro, ou entre um profissional e outro, com o mesmo paciente. Por quê? Pelo efeito da sondagem, quem tem a mão mais pesadinha e a outra tem a mão mais leve. Às vezes, há uma diferenciação entre eu mesmo. Eu fazer o IG hoje, eu fazer o IG daqui uma semana. Hoje eu estou tenso demais, eu vou lá e peso a minha mão. Semana que vem eu já estou mais tranquilo, mais light.
eu já vou com a mão mais levezinha, e pode dar diferença, o que é chamada calibragem de inter e intra-examinadores. E, às vezes, também o extravasamento de áreas previamente sondadas. É por isso que vocês vão ver, quando ele fala isso, Barnett, esse item 3 aí, que, por exemplo, vocês fazem o IG de vocês lá em determinado momento. Eu não posso, naquele mesmo momento que vocês fizeram o IG, eu vou lá, não, peraí, deixa eu ver se está certinho o que vocês fizeram. Por quê? Porque eu vou estar extravasando uma área que já tinha sido sondada naquele momento. O ideal é o quê? Você fez o IG hoje. Não tem como eu querer fazer uma avaliação do IG que você fez colocando a sonda ali. Eu só vou poder fazer esse IG dali 1 semana, 2 semanas depois, para eu poder ter uma noção de como está aquela situação do paciente. Mas no momento exato, você fez agora, imediatamente eu vou lá conferir se o seu IG está correto. Por quê? Por que não é interessante fazer isso na mesma hora? Porque aquelas áreas, elas vão estar instrumentalizadas, vamos dizer assim. E aí vai me dar mais um falso, né? Um falso diagnóstico. Tá ok? Isso é importante a gente lembrar também. Vocês vão ver que lá na clínica, vocês chamam, professor, vem conferir o meu IG e o meu PSR. Normalmente o professor ele vai olhar o cálculo que você fez, naturalmente, a anotação, se está tudo na base do olhar clínico, e vai conferir o PSR. Mas o IG ele não vai colocar a sonda. Deixa eu sondar aqui, fazer o IG de novo, para ver se está dando diferença. Porque naturalmente que vai dar diferença. Compreendido? Então, tem essa relação muito direta, né, do biofilme com sangramento, porque ele vai indicar a susceptibilidade à doença e reflete um desequilíbrio entre o biofilme e a resposta imunológica. Olha só, até não. Inclusive, há uma diferenciação entre um paciente e outro, entre a resposta imunológica daquele paciente, que aí vai influenciar o quê? Nessa questão do sangramento, do índice gengival. A idade, quanto mais jovem, a tendência é que sangre mais. O sexo, a mulher, devido à série de mudanças hormonais, né, ela pode ter um índice gengival que sangre mais do que outro, e assim, naturalmente, né, a severidade da inflamação gengival. Tá? Então, esses 3 itens aí também é bom que vocês guardem, que podem ser depois inquiridos, né, pode ser perguntados para vocês, ou na clínica, ou mesmo numa questão de prova, o que estaria influenciando esse índice gengival em determinados pacientes. Aqui a gente já falou. Aqui está ok, né, gente? A gente calcular o índice gengival, a gente já falou sobre isso. Tem alguém que ainda tem dúvida sobre esse cálculo? Ou não? Lembrando que uma outra diferença entre IG e sangramento à sondagem são o número total de faces, né, gente? O IG a gente calcula vezes 4, número de dentes vezes 4, o SS é o número de dentes vezes 6, tá ok? Tem essa diferença também, isso é importante a gente deixar bem claro. Agora, então, a gente vai entrar lá nos códigos do PSR, tá ok? Quanto ao PSR, até onde a gente falou aquele dia, né? Aquela questão do índice periodontal comunitário, aqui a gente, tudo isso aqui a gente falou, os códigos 0, 1, 2, 3, 4, e ele tem a vantagem de olhar o comprometimento de furca, mobilidade dentária e a recessão gengival. Gente, isso aqui eu posso considerar que não está rápido, porque eu já falei, tá? O código é o asterisco. Aqui, Brenda, tá vendo? Eu deixei essa sonda aqui. Que sonda que é essa, Brenda? Brenda Loiane.
Você me perguntou sobre se eu poderia fazer o PSR com a sonda milimetrada, não foi? Não foi a Brenda Ferreira, não, professor. Não, foi a Loiane. Ah, sim, perdão. Tá. Loiane está aí, Brenda? Loiane, você me perguntou lá, quando a gente estava começando o nosso bate-papo, antes de eu começar a projetar, sobre a sonda milimetrada. E eu lhe falei, tanto o IG quanto o PSR, a gente vai utilizar a sonda OMS. Então, gravem essa imagem aí, tá? Que a gente não faz IG e PSR com sonda milimetrada. Ah, professor, em última instância, vamos dizer assim, ó, eu estou lá numa comunidade e a minha sonda OMS perdeu, eu só tinha aquela e sobrou uma milimetrada. Dá para fazer? Dá. Quem tem experiência já sabe direitinho as medidas, dá para fazer tranquilamente. Mas se for uma questão de prova até mesmo, né, uma questão que você está sendo avaliada, a resposta correta é que a sonda para fazer o exame periodontal do PSR como o IG é a sonda da Organização Mundial de Saúde, tá? A OMS. Então, aqui a gente já falou Professor, também. Oi. Voltei, é que minha internet está uma bênção. Já caiu tá. 2 vezes aqui já. O que o senhor tinha perguntado? Não, só te mostrando para todos, né, a sonda OMS, né, que é a sonda indicada para fazer o IG e o PSR, tá? Só para tirar aquela dúvida que você ficou, lembra? Lembro sim. Não, agora clareou. Beleza. Alguém tem alguma dúvida? Foi uma regrinha mesmo. E como eu falei aqui, não sei se você ouviu, se você está lá num lugar, sei lá, acontece, você vai fazer um exame de GPSR e a sua sonda some, não tem recurso, não tem para onde fugir, você só tem a sonda milimetrada. Um profissional experiente consegue fazer GPSR com a sonda milimetrada? Consegue. Dá para fazer, só que não é a indicada. Se falar assim para vocês, qual que é a sonda indicada para IG e PSR, é essa sonda que está na tela aí. É a sonda OMS, da Organização Mundial de Saúde. Beleza? Aqui a gente já falou também, vai ser uma parte do prontuário do paciente que vocês ficaram muito familiarizados, né? E essa é a primeira parte que a gente já comentou, vocês vão estar preenchendo, né? Preenchendo o nome. Cada face dessa aqui é em relação ao IG, né? Essa parte de cima aqui todinha é a face vestibular dos dentes superiores. Essa parte de baixo é a vestibular dos dentes inferiores. Então, qual que é o meu macete? O que ficar para fora, para externo ou voltado para os números, né, é a face vestibular. E o que está interno, tá, que se encontram, ó, é a face lingual ou palatina. Lingual dos inferiores, palatina dos superiores. Beleza? Então, vestibular lingual, lingual vestibular. E as faces proximais, quais seriam? Distal é porque está mais distante do centro, mesial que está mais próxima do meio. Então, mesial, distal, distal, mesial, distal, até chegar no meio. Quando passa para o segundo, ainda no segundo sextante, mas para o segundo quadrante, vamos dizer assim, já muda de mesial distal, vai ficar o quê? De distal mesial vai ficar o quê? Mesial distal. Ou seja, os incisivos centrais, tanto superiores como inferiores, as faces mesiais se tocam, o que não acontece nos outros dentes, né? Ó, 21 com 22 encontra a distal do 21 com a mesial do 22. Assim como 31 e 32, ó, distal do 31, mesial do 32. Agora, quando fala de 31, 41, 11 e 21, eu tenho a mesial do 11 encontrando com a mesial do 21. A mesial do 41 encontrando com a mesial do 31. Né? Isso aqui é a única área que as faces, as mesmas faces se encontram, no meio. Aí vocês vão colocar a data,
Vamos fazer o cálculo, né? Antes de tudo, o que eu falei? Eliminar, passar um X bem grande, né, nos dentes que estiverem ausentes. Então, começou a fazer o exame, a primeira coisa que vocês vão fazer, né, o passo a passo, vamos dizer assim, depois de preencher o nome do paciente, o número do cadastro do paciente, é riscar, botar o X em cima do dente que o paciente não tenha. Cada paciente tem um panorama, vamos dizer assim. Aí eliminou os dentes ausentes, nós vamos fazer o índice gengival, do jeito que a gente falou, correr a nossa sondinha, só a parte da superfície circunferencial da sonda na gengiva marginal, nós não vamos entrar no sulco gengival, aí seria índice de sangramento à sondagem, nós estamos falando de índice gengival, então a gengiva marginal, e vou marcando as faces onde sangrou. Lembra que eu falei da questão da sobreinstrumentação? O que é? Quando eu falo em sobreinstrumentação, eu me refiro a eu não ter que ficar indo e voltando no mesmo dente, na mesma face. Não, eu coloquei minha sonda ali, eu fiz a minha sondagem só com a circunferência da sonda, eu já vou partindo, vou caminhando para os outros dentes, eu não fico indo e voltando, querendo provocar um sangramento, não. Ah, professor, praticamente não teve sangramento, você vai marcar onde teve, né? E a marcação, vocês fazem o cálculo nesse espaço em branco, colocam o índice aqui e a data que vocês fizeram aqui. Beleza. Fizeram o índice gengival, vamos fazer o PSR inicial. Lembrando que é feito por sextantes, cada sextante compreende de um número de dente até o outro. Por exemplo, o primeiro sextante é do dente 18 ao dente 14, o segundo é do dente 13 ao dente 23, o terceiro é do dente 24 ao dente 28, quarto do 38 ao 34, quinto do 33 ao 43 e sexto do 44 ao 48. Lembrando que o primeiro sextante aqui nesse diagrama, ele encontra-se no canto superior esquerdo, primeiro sextante, e assim segue o sentido do horário, né, do relógio. Então, aqui, nós temos aqui primeiro sextante, segundo sextante, terceiro sextante, quarto sextante, quinto sextante e sexto sextante. Beleza? Aí, essas observações, essa caixinha de observações, você não precisa escrever nada, porque é muito estreito esse espaço aqui, não cabe nada para a gente escrever. A gente vai escrever aqui, ó, nessa caixa maior. Que observações que são essas? Fatores retentivos, o paciente apresenta fatores retentivos como cárie, como restauração em excesso, como coroa protética, aparelho ortodôntico, cálculo, não é biofilme, gente, é cálculo. Biofilme não é fator retentivo. O cálculo é o fator retentivo do biofilme, né? E por aí vai, uma série de outros fatores que vocês observarem, vocês podem colocar aqui. O paciente tem mobilidade. Professor, precisa colocar o grau de mobilidade que o paciente tem? Não precisa. Por que não precisa? Porque esse é um exame mais resumido, é o PSR. Então, você só vai marcar lá, dente 35, mobilidade. Não precisa saber se é mobilidade grau 1, 2 ou 3. Isso você vai fazer lá no periograma. Dente 37... tem lesão de furca, você só coloca dente 37, lesão de furca, não precisa medir a lesão de furca. Dente 43, recessão gengival. Você não precisa colocar que o paciente tenha recessão X ou Y. Não, 3 milímetros, 4 milímetros, não. Você só coloca que o paciente tem recessão. Isso você anota aqui, ó, nesse campo de observações, esse campo maior das observações, beleza? E depois vocês vão... Hoje a gente está pedindo para os alunos só classificarem como gengivite associada ou não associada à placa e se é uma periodontite. Pronto. Se é crônica ou agressiva, isso aqui faz parte da classificação anterior à atual, né? A última classificação antes dessa que nós estamos utilizando atualmente. Então, vocês vão classificar aqui só se é gengivite associada à placa ou não associada, e se é uma periodontite. Pode, no máximo, a gente colocar se é localizado ou generalizado, mas fechando aqui em periodontite já está ótimo.
Essa parte, então, da ficha, a gente já tinha comentado na aula passada, foi quando a gente concluiu. E agora, a gente vai começar a falar dos códigos. Gente, é muito tranquilo mesmo. Olha só, vamos ver. Eu tenho o código 0, PSR, a gente fala assim, a nomenclatura correta, PSR, código 0. Quem pode me dizer quais seriam as características do PSR código 0? Vamos lá, pessoal? Sondagem de 0 a 2 milímetros? 2 ou 4? Quem está falando? Juliana. Juliana. Olha só, a mesma dúvida talvez que a Brenda teve quando ela me perguntou se a gente poderia fazer o PSR com sonda milimetrada. Não é indicado. Aí eu vou te responder, Juliana, da forma que eu expliquei em relação à sonda milimetrada. Quando você fala em milímetros, o que você respondeu não está errado. Só que eu não preciso me preocupar, neste momento, com quantos milímetros aquela minha sondagem teve. Eu Então vai preciso ser só saber... essa faixa preta. Exatamente. A minha referência é a faixa preta, a tarja preta da sonda. Exatamente. Você não precisa responder que foi 1 ou 2 milímetros. Excelente. Se eu tenho, no caso aqui, o código 0, a minha sonda a minha tarja preta da sonda está totalmente visível, e ela, estando totalmente visível, eu sei que ali entrou no máximo, aquele trajeto ali foi no máximo de 3 milímetros. Então, é de 1 a 2 milímetros, não está errado. Mas a resposta que você deve dar qual seria? Sonda, faixa totalmente visível. Ok? Ok. Então, no código 0, a minha faixa está... Quando a gente fala faixa, pessoal, é a faixa ou tarja preta, é essa faixa aqui, ó, essa faixa preta, que em algumas sondas ela está bem marcada, foi marcada a laser e ela não apaga. Outras sondas, ela apagou, era só tinta e com o lavar, com o passar do tempo ela vai apagando, ou às vezes tem sondas que nem tem essa tarja preta marcante, como a gente vê aqui na ilustração. Então, eu tenho que saber o quê? Bom, ela pode não ter a faixa preta marcante como essa, mas ela vai ter uma marquinha aqui e uma outra marquinha aqui, ó. Eu tenho que ficar de olho nessa região da minha sonda. Nesse caso aqui, ó, entrou só a circunferência da sonda, né? É isso que chama faixa. Faixa, no caso aqui, é isso aqui. Ou tarja, faixa ou tarja. E aí, se ela está totalmente visível, eu tenho código 0. O que mais? Tem outros requisitos para o código 0. Ausência de sangramento, ausência de retentores de placa. Então, olha a situação desse paciente. Ele está com a tarja totalmente visível, ele não tem sangramento à sondagem e ausência de fatores retentores de placa. Esse é o código 0. Que diagnóstico que eu posso dar para um caso como esse, gente? O código 0, com essas características, me remete a qual diagnóstico? Gengiva da doença normal. Saúde, gengiva normal, né? Exatamente. Esse é o diagnóstico. É essa relação que a gente quer fazer com vocês do código. A gente vai falar em 3 aspectos, pessoal. O código estaria relacionado a qual diagnóstico e, dentro desse código, com esse diagnóstico, qual a conduta que eu tomaria diante desse paciente. Beleza, se eu chego com um paciente com código 0, cuja faixa está totalmente visível, ausência de sangramento, ausência de retentor de placa, eu já diagnostiquei com tudo isso que ele tem saúde, qual que é a minha conduta para esse paciente? O que eu vou fazer com ele, gente, a nível de periodontia?
Nada. A gente nunca deixa de fazer alguma coisa no paciente. Quem falou nada? Juliana? Eu, Brenda. Brenda? Não, a gente faz alguma coisa, Brenda. Ó, por mais que esse paciente chegue com saúde, eu tenho que... Ah, mas ele já escova bem. Eu reforço. IHO, gente, significa instrução de higiene oral. Eu vou reforçar essa instrução de higiene oral. Ele já escova bem, naturalmente, porque ele tem todos esses pré-requisitos que a gente falou. E ainda vou fazer uma profilaxia, Brenda. Entendeu? Então, mesmo o paciente, por exemplo, tem pacientes meus, que jovens ou mesmo adultos, que têm saúde. Eles foram fazer uma consulta de rotina no meu consultório, eu vejo que eles têm saúde periodontal, né? Eu ainda assim vou reforçar, tirar algumas dúvidas em relação à higiene dele, oral, e vou fazer naturalmente uma profilaxia, porque pode ter alguma região nesse paciente que ele não alcança, ele tá dentro desse padrão que a gente está vendo aqui, mas ele ainda tem dificuldade de fazer uma boa higienização, você reforça também a higienização dele com a profilaxia. Então, no código 0, mesmo no código 0, a gente nunca fala que não vai fazer nada. Pelo menos uma instrução de higiene oral e uma profilaxia, ok? Aí, eu tenho o código 1. Opa, código 1 já tem algumas diferenças. Quem se arrisca a dizer qual que é a diferença mais marcante? Qual que é a característica mais marcante do PSR código 1? A imagem está mostrando. É a presença de sangramento? É a presença de sangramento, Chara. A faixa está totalmente visível, assim como no código 0, mas há o sangramento, a sondagem, né? E a ausência de agentes retentores de placa. Então, no código 1, eu ainda não tenho retentores de placa, tá? Eu tenho sangramento, a sondagem, e vejam bem, pessoal, esse sangramento que a gente está observando aqui é o sangramento à sondagem. Lembrem-se disso, hein? Sangramento à sondagem, não é o IG, não, que eu estou falando. Então, quando eu faço o meu PSR, eu não estou sondando para ver se a sonda vai entrar, à medida que eu sondei, eu vou estar correndo o risco de ter um sangramento naquela região. É esse sangramento que eu estou me referindo. Então, no código 1, a faixa continua totalmente visível, como vocês veem aqui, mas tem sangramento quando você sonda. E ausência de retentores de placa, né? Esse é o código 1. Qual que é o diagnóstico? Esse diagnóstico, já hoje, a gente já pode colocar aí uma questão. Ele dá, né, o diagnóstico de gengivite. O que vocês podem começar a pensar, colocar a cabecinha para raciocinar aí, quando eu falo que no código 1, eu tenho sangramento à sondagem e eu já eu relaciono isso ao diagnóstico de gengivite. Quem pode me dizer, colocar uma pergunta aí bem bacana, e relacionado à atual classificação das doenças periodontais? O que vocês podem pensar? Olha só, essa relação de código 1, um sangramento à sondagem e diagnóstico de gengivite, agora eu posso dizer para vocês que há controvérsias. Por quê? Qual que é o diagnóstico de gengivite segundo a atual classificação das doenças periodontais? Quem me diz? Eu relaciono gengivite com sangramento à sondagem, ok? Tem algum sinal, tem algum limite que vai me condicionar o sangramento à sondagem à gengivite ou à saúde, ou não? Vamos pensar na atual classificação das doenças periodontais, gente. Vocês já tiveram essa aula. Ou não?
Quem se arrisca a dizer qual que é essa relação que a gente pode colocar uma interrogação nesse diagnóstico de gengivite? Professor, é em relação à profundidade ou não? Não, Shaira. Ainda não. A gente está querendo colocar aqui, olha, a relação, porque no PSR, lá o índice de 1992, vocês lembram? A atual classificação é agora, 2017. Lá na classificação de 1992 do PSR, ele fala que no código PSR 1, a faixa está totalmente visível, beleza, tudo bem. E que tem sangramento à sondagem, beleza, tudo bem, continua PSR 1. Só que aí a ausência de retentores, tudo bem também. Só que aí ele me diz que esse diagnóstico é gengivite. O que eu posso questionar do diagnóstico de gengivite por causa do sangramento relacionado ao sangramento à sondagem? Na nova classificação, na atual classificação, o que eles dizem? Eles fizeram um estudo, um levantamento lá, um debate, um consenso, e determinaram que sangramento à sondagem até 10%, né, do índice de sangramento à sondagem é considerado o quê, gente? Até 10% do sangramento, do índice de sangramento à sondagem. O que tem dito na atual classificação da doença periodontal? Então, eu vou rememorar, vamos estudar, pessoal. Vamos lá, voltar lá na classificação, na atual classificação das doenças periodontais. Até 10% de sangramento à sondagem, onde essa sondagem ela não foi mais do que 3 milímetros, ou seja, até 3 milímetros, que aqui na minha sonda OMS seria relacionado, né, seria proporcional a uma faixa totalmente visível, a faixa preta. Ele diz que até 10% de sangramento à sondagem é considerado saúde. Então, a pergunta que vocês poderiam fazer era: opa, professor, peraí, como que você pode determinar que esse diagnóstico foi de gengivite se podendo ocorrer menos de 10% nesse sangramento à sondagem? Vai continuar PSR1, pelas características que foram ditas. Vê se vocês me entendem, vejam se vocês me entendem. Vai continuar PSR1, mas eu não posso determinar que é o diagnóstico gengivite. Entenderam agora? Pode ser saúde também. Eu quero mostrar isso para vocês, que no passado, gente, a gente associava PSR1 com gengivite. Hoje, com a nova classificação, com esse consenso que houve da Academia Americana de Periodontologia, a Federação Europeia de Periodontia, que PSR1 a gente não pode determinar cravar que é gengivite. Porque eu posso ter um sangramento à sondagem, que é uma característica do PSR1, mas esse sangramento à sondagem é menor do que 10%. Depois vocês vão pesquisar lá na atual classificação da doença periodontal. Diz lá que até 10% de sangramento à sondagem, o meu diagnóstico é saúde. Veja onde eu estou querendo levar vocês. Ou seja, eu posso ter meu sangramento à sondagem, meu PSR vai ser 1, seguindo essas características aqui, mas o diagnóstico não vai ser gengivite, pode ser saúde. Deu para entender agora, pessoal? Ficou claro? Sim. Beleza, então isso pode ser questão de prova. Guardem essa informação, hein? Quais seriam as condutas? As mesmas do PSR 0, da saúde. Né? Você vai reforçar a instrução de higiene oral. Nesse caso, esse paciente que já tem sangramento, ele tem, muito provavelmente, uma quantidade de biofilme maior que o paciente com saúde, ou não, né? Porque a gente não falou das questões da resposta imunológica do paciente, de repente ele tem outros fatores lá que fazem essa gengiva sangrar, mas mesmo assim você vai fazer um reforço da instrução de higiene oral e a profilaxia. Vocês vão ver que essa conduta de instrução de higiene oral e profilaxia, ela vai estar nas condutas de todos os códigos de PSR.
Então, se vocês começarem a colocar como conduta sempre IHO, que é insuficiência de higiene oral, e profilaxia, vocês já vão começar acertando em todas, do 0 ao 4. Tá bom? Beleza, então vamos lá para o PSR 2. Sangramento presente ou não, ou seja, o PSR 2, a diferença dele em relação ao PSR 1 não é o sangramento, que ele pode ter ou pode não ter. Então, não falar PSR 2, sangramento da sondagem. Não, pode não ter. O PSR 1 sempre vai ter. Ok? O fator diferencial do PSR 2 com o PSR 1 ou 0 são justamente esses agentes retentores de placa. Tá? Esse é o grande diferencial do PSR código 2, porque a faixa também vai estar totalmente visível, né? Igual ao 0, igual ao 1. Sangramento pode ter, como pode não ter. Agora, uma coisa que nenhum dos anteriores tem, que foi o 0 e 1, é o agente retentor de placa, que aí é aquela série de fatores, né? Deixa eu voltar aqui. É o cálculo, é a cárie, é o aparelho ortodôntico, é coroa mal adaptada, é uma série de fatores. E qual que vai ser o meu diagnóstico nesse caso? Mesma coisa que eu falei do PSR1. Eu posso ter saúde, porque ali a sonda não entrou, ficou com a faixa totalmente visível. Eu posso ter sangramento ou não. E a única coisa que eu teria mais aí seriam os fatores retentivos. Se tem sangramento acima de 10%, gengivite. Se eu tenho sangramento abaixo de 10%, saúde. Tá? Então, o código 2 também pode ser saúde. Quais seriam as condutas? Aqui, eu incluiria, além da instrução de higiene oral e profilaxia, a adequação. O que é adequação, gente? Se eu tenho uma restauração com excesso, eu vou dar um polimento, um acabamento, eu vou deixar aquela restauração mais lisinha para que ela deixe de ser um fator retentivo. E o RACR, que é raspagem, alisamento corono-radicular, que é a raspagem do cálculo. Entenderam? Então, eu vou remover aqueles fatores retentivos. Se for o cálculo, eu raspo. Se for excesso de restauração, uma prótese mal adaptada, eu vou procurar trabalhar com aquilo ali. Mas tem um fator retentivo, gente, que eu não consigo retirar. Ele vai continuar sendo como fator retentivo ali. O que seria? Quem se arrisca a dizer o que é? Um fator retentivo que eu não posso tirar naquele momento que o paciente chega lá no meu consultório. Aparelho ortodôntico. Exatamente, Juliana, o aparelho, a não ser ser em combinação com o ortodontista dele. Não, olha, eu vou tirar esse aparelho ortodôntico, vou fazer o atendimento desse paciente, depois você coloca de novo. Não pode. Então, o único fator retentivo que eu não consigo tirar, posso fazer uma adequação, que é fazer uma profilaxia em cima dele, limpando ele, né? Mas remover eu não posso, tá ok? Então, esse é o código 2, olha. Olha aqui, ó, cálculo gigantesco, tá vendo? Aparelho ortodôntico, eu não posso chegar nesse paciente aqui, não, peraí, tira esse aparelho aí, aqui ele tirou o arco, tudo bem, para fazer uma profilaxia, mas tirar o aparelho, não. Isso aqui é uma trabalheira para colocar novamente. A cárie, né, aqui tem a cárie, aqui tem a restauração mal adaptada, e a minha sonda, aqui está mostrando a ilustração de uma sonda entrando, onde ainda não há o quê, gente? Ela está com a faixa totalmente visível, ou seja, no máximo 3 milímetros de profundidade, como a Juliana, acho que falou, né? Em relação a milímetros, ela ainda não entrou mais do que 3, e ainda não houve perda da estrutura óssea, perda de inserção. Tá? Até o PSR2, a gente não tem essa perda de inserção. E agora vem o PSR3. A gente já mostra para vocês, na primeira imagem, o que, gente? O que está acontecendo aqui nessa fotografia, nessa imagem?
A tarja preta está parcialmente coberta. Exatamente, a tarja preta está parcialmente encoberta, e aqui na crista óssea, o que começou a ocorrer aqui? Que mudança? Gengivite. Ainda não, já não é mais gengivite, a gente está começando a perder o que aqui, sim. gente? Periodontite. E isso, já começa a perder inserção e reabsorção óssea, né? Essa sonda aqui, se ela já entrou, parte da tarja preta ficou coberta, eu já sei que pelo menos quantos milímetros já entrou? Parte da tarja preta está coberta. Pelo menos quanto? Passou de quanto? Cinco? O início da tarja preta, Juliana, ela começa com quantos 4. milímetros aqui? 4 milímetros, que é 3,5, né, gente? Na verdade, 3,5, mas a gente não vai considerar esse dízimo, né, essa fração. A gente vai arredondar para 4. E o final da tarja preta seriam quantos milímetros? Eu falei, o limite inicial é 3,5, que eu vou considerar 4. E o final, lá mais em cima, seria quantos milímetros? Agora 5? Seria 5,5, que a gente considera 6. A gente arredonda sempre para mais. Então, eu não vou falar que a minha sondagem deu 3,5 ou deu 5,5. Ou eu vou jogar para 4 ou para 6. Então, o início da minha tarja, se ela está coberta, eu sei que está mais do que 4. E se ela passou e cobriu toda, a gente vai chegar lá no PSR4, aí já está mais que 6. Ok? Entendido, pessoal? Sim ou não? Sim, professor. Então, no código 3, o que eu vou ter? Uma faixa parcialmente encoberta, como vocês já me falaram aqui, ó, de acordo com a imagem. Aí sim, aí o meu diagnóstico já vai ser periodontite, porque eu já comecei a perder inserção. Por enquanto, a gente vai deixar desse jeito, porque com a nova classificação a gente sabe que tem uma periodontite que foi tratada, aí é outra história, mas a gente pode deixar como pura e simplesmente periodontite o diagnóstico. E as condutas, gente, olha só, olha o que eu falei para vocês. IHO e profilaxia terão em todos os casos, tá? Todos os códigos terão IHO e profilaxia. A adequação pode ter ou não, tá? A adequação normalmente quando tem fator retentivo. Pode ter PSR3 que não tenha fator retentivo? Sim ou não? Ou pelo menos fator retentivo supragengival, vamos considerar assim. Pode, gente. Então, eu vou fazer uma adequação se tiver esse fator retentivo visível. Professor, e esse raio-x aí? Por que você colocou o raio-x no caso do código 3? Eu não estou já entrando subgengivalmente numa área mais profunda do que 3 milímetros? Então, quando eu tenho código PSR3 ou 4, vocês vão ver, eu já preciso ver mais detalhes daquela área subgengival. Daí a indicação do raio-x. Assim como eu vou, meu PSR3, eu vou me preocupar um pouco mais, eu vou fazer um exame mais detalhado. Que exame que é esse, gente? Exame mais detalhado. Periograma. Eu vou fazer o meu periograma. Para quê? Para ver quantos milímetros que está entrando a minha sonda. Aí, Brenda, já será, quando eu for fazer o periograma, com a sonda milimetrada. E eu tenho que automaticamente pensar em fazer a minha raspagem e alisamento corono-radicular, né, que é o RACR, que pode ser para remover cálculo que tem nessa bolsa, ou mesmo para raspar essa bolsa periodontal, porque ela vai ter biofilme lá onde o paciente não alcança com a escova. Então, gente, no PSR3, vocês vão ver que no PSR4, eu tenho que raspar mesmo quando eu não tenho cálculo.
Tá? Professor, e qual é a justificativa? A justificativa é que quando o paciente tem uma bolsa periodontal, a minha sonda, eu já sei que ela entrou ali mais do que 3 milímetros, entrou de 4 milímetros para mais. E quanto mais profundo é essa minha bolsa, mais difícil acesso tem ao controle de higienização pelo paciente. Então, o ideal é eu fazer uma raspagem. Tá ok? PSR3 está entendido, pessoal? Sim. Beleza. Então, vamos para o mais complicado, mais avançado, vamos dizer assim. Talvez seja nem o mais complicado. Porque, olha só, como é que está a tarja da minha sonda, na minha tarja preta da minha sonda aqui, pessoal? Totalmente coberto. Totalmente encoberto, né? E aqui, olha, eu tenho uma perda de inserção maior e uma perda óssea ainda maior também. Eu estarei diante de um PCR código 4, que a faixa está totalmente encoberta, o meu diagnóstico continua sendo periodontite. E as condutas, pessoal? As mesmas do PSR3. Então, quando vocês forem falar das condutas do PSR4, vocês têm que saber o PSR3. Se vocês sabem o PSR3, as condutas, vocês saberão qual que é as condutas do PSR4. Só tem uma coisa que vocês vão considerar no PSR4. Pelo fato da sonda estar mais profundamente introduzida, ou seja, eu tenho mais perda de inserção, mais destruição óssea, eu posso ter, não necessariamente sou obrigado a fazer, mas posso ter que lançar mão das cirurgias, né, de acesso à raspagem. Ou seja, o que é essa cirurgia de acesso à raspagem? Eu vou fazer a minha cirurgia para eu poder ver aquela área que está com profundidade de sondagem maior para fazer a minha raspagem. Então, a única diferença de conduta do PSR3 para o PSR4 é que no 4 eu posso ter que fazer uma cirurgia de acesso. E aí, eu já falei, então, ficou bem entendido, os números, código de PSR, gente, são 5 números. Tem aluno que fala, são 4, porque vai de 1 a 4. Não, são 5, porque tem o 0. 0, 1, 2, 3, 4. São 4 códigos, são 5 códigos numéricos, do 0 ao 4. Além dos códigos numéricos, eu terei o código asterisco. Lembra que eu falei que é isso que diferenciava o PSR em relação àquele índice antigo de índice periodontal comunitário? Porque aquele índice lá não verificava mobilidade dental. Ele não verificava as lesões de furca. E também não verificava as recessões gengivais. Olha só o detalhe, gente. Recessões gengivais maiores ou iguais a 3 milímetros. Esses são os fatores que vão me levar a colocar um asterisco em cima do código numérico. Se eu tenho mobilidade, eu coloco um asterisco lá em cima do código que eu achei. Se eu tenho lesão de furca, eu coloco um asterisco em cima do código que eu achei. Se eu tenho recessão maior ou igual a 3 milímetros, eu também coloco esse asterisco. Professor, como é que eu sei que deu recessão maior ou igual a 3 milímetros? Pela própria tarja da sonda, eu tenho que saber o que eu tenho que saber se o paciente tem recessão maior ou igual a 3 milímetros. De qual a minha referência que eu vou utilizar para ver recessão, gente? Anatomia periodontal. Quando eu tenho meu dente lá na cavidade bucal, quais seriam as 2 referências para eu medir recessão gengival? Quem se arrisca? Eu vou colocar a minha sonda na margem gengival. Até onde, gente? Para eu medir recessão gengival. Da junção amelo-sementar? Exatamente, Stephanie. Da gengiva marginal até a junção amelo-sementária, junção cemento-esmalte.
Se eu coloquei minha sonda lá, eu repousei a ponta dela na margem gengival e ela atingiu a tarja preta na junção cemento-esmalte, só para vocês terem uma ideia, ali já vai ter 3 milímetros. Então, nesse caso, eu vou colocar um asterisco, eu já vou considerar como recessão. Ou seja, se não atingiu a tarja preta nessa minha medição, com a sonda OMS, não atingiu a tarja preta porque não deu 3 milímetros. Eu posso fazer essa medida com a milimetrada, para eu ver se tem realmente 3 milímetros? Posso também. Tá ok, pessoal? E colocar a observação na ficha, isso eu já falei para vocês, né? Dente 36, mobilidade. Dente 47, lesão de furca. Dente 33, recessão. Não precisa colocar o grau da recessão, ou, perdão, o grau da mobilidade, o grau da lesão de furca e nem a milimetragem, a medida da recessão. Mas eu tenho que anotar o dente e o que ele tem. Então, o exame periodontal, essa sonda é só para fazer o periograma, como eu já disse, né? Preenchimento do periograma usando a sonda periodontal milimetrada para os cessantes. Quais cessantes que eu vou fazer periograma? Cessante com 3 ou 4 ou asterisco do PSR, tá? Quando eu vou fazer a minha sondagem, eu tenho que tomar cuidado, as pseudobolsas, tá? Eu tenho que lembrar que a minha sondagem, ela é feita por exemplo, aqui, que face que é essa desse dente aqui, pessoal? Mesial. Mesial. Eu considero a mesial aqui e não em cima da papila, porque se eu coloco em cima da papila, eu sempre vou ter uma sondagem mais aprofundada. E ali a região de colo, lá na anatomia, né, na histologia, é uma área de gengiva livre, que vai me dar uma falsa impressão de que ali tem uma bolsa. Então, a minha sondagem aqui, olha, aqui que eu vou estar vendo como que está entrando a minha sonda. Essa região de dentes semi-inclusos, tomar cuidado com essa gengiva aqui, que forma o chamado saco pericoronário, que pode me dar um indício de uma pericoronarite, uma falsa bolsa. Aqui também um crescimento gengival, que vai me dar uma falsa impressão de que tem bolsa aqui, né? Houve um crescimento gengival, tá? A minha profundidade de sondagem, ela vai da margem gengival até o fundo da bolsa, tá? Então, é da margem até o fundo da bolsa, né? Até onde a sonda para. Eu tenho 6 sítios em cada dente, tá? Aqui está indicando que você pode vir do sítio mesovestibular em direção ao disto vestibular e depois você vem do disto lingual ao mesolingual. Ah, professor, eu posso fazer o contrário? Pode. Isso aí a gente vai de acordo com a situação que a gente vai vendo o nosso paciente. Quais são os possíveis erros que eu posso cometer na minha sondagem periodontal? Quando eu tenho uma sonda muito espessa, muito grossa, né? Então, eu vou colocar aquela sonda ali e vai me dificultar a minha penetração. Um mau posicionamento da sonda, se eu faço uma inclinação maior ou menor, né? Uma pressão aplicada, se eu estou apertando, estou empurrando com muita força a minha sonda dentro do sulco gengival, é aquilo que eu falei para vocês, isso pode acontecer entre 2 examinadores ou eu comigo mesmo, né? Hoje eu estou mais tenso, estou com mais força para usar ali, eu não estou com cuidado, semana que vem eu já estou mais tranquilão. Então, essa pressão aplicada ao instrumento, ela pode ocorrer entre examinadores, é chamada entre examinadores, entre um aluno e outro, ou com o mesmo aluno em dias diferentes, né? E a quantidade de inflamatório, de infiltrado inflamatório das células, né? Que quanto mais inflamado está o tecido, ali a sonda vai entrar com maior facilidade, né? Então, tomar muito cuidado. Agora, é sempre importante lembrar que ainda com a sonda de pressão controlada, que é uma sonda que foi trabalhada, né? Que existem alguns estudos para fazer o uso de uma sonda eletrônica, pode ocorrer erros. Então, ainda com a pressão da sonda controlada, eu posso errar,
né? Isso é normal, gente. A gente não precisa criar, nossa, será que eu estou machucando o paciente? Aí o aluno vai lá e sonda só para não machucar o paciente, mas também não diagnostica nada, né? Como que eu posso evitar os erros? Uma sonda boa, né? E uma pressão controlada. E como eu falei, mesmo com essa pressão controlada, Paulson e colaboradores falaram que mesmo com essa pressão eu ainda posso cometer alguns erros, tá? Isso é aceitável. Para vocês que estão começando ainda, mais aceitável é. Então, aqui, aquilo que a gente já falou, né? O que é a recessão? É a distância da junção cemento-esmalte até a margem gengival. Alguém tem alguma dúvida quanto à recessão gengival, gente? Do que é a recessão gengival? E olha só essa imagem. É um caso, um paciente que teve a recessão, teve desgaste, uma erosão, talvez, e essa erosão foi restaurada. Então, vocês vão pegar alguns pacientes em que a minha referência de junção cemento-esmalte, ela meio que fica camuflada por trás de uma restauração, eu tenho que comparar com o dente vizinho, eu tenho que observar uma série de fatores, mas eu tenho que saber que a retração gengival é a distância da junção cemento-esmalte, que está mais ou menos aqui, tá? Ela está camuflada, porque aqui esse dente está muito manipulado, muito mexido, até a margem gengival. Alguém tem alguma dúvida quanto à recessão gengival ou retração gengival? Sim ou não? Tudo bem, pessoal? Alguém dá um sinal de vida aí para eu saber que está tudo bem? Vocês estão acompanhando? Sim. Tudo bem. Beleza, joia. Então, recessão gengival. E a mobilidade dentária? Como é que eu vou avaliar, professor? O ideal é você pegar 2 cabos rígidos, né? O que diz a literatura, 2 cabos de espelho, como está mostrando aqui nessa imagem, tá? Mas eu posso fazer, da imagem superior esquerda, mas eu posso fazer, e é o que a gente mais faz, é usando o cabo rígido, que é o cabo do espelho, e o dedo, tá? Só que o dedo é só como anteparo. Você vai tentar empurrar o dente no sentido horizontal em direção ao dedo, né? Eu não vou ficar mexendo como a criança quer ver se o dente está mole, ela pega 2 dedinhos lá e fica mexendo. Por quê? Porque a polpa digital vai te dar a falsa impressão de que o dente está mole, que o dente está abalado. Então, o que mais usa como medida, como verificação de mobilidade, é o cabo do espelho empurrando em direção ao dente, tá ok? E também, aqui no caso, essa imagem mostra que tipo de mobilidade eu estou querendo ver nessa imagem do centro, pessoal. Que grau de mobilidade, melhor perguntando, que eu faço desse jeito aqui, ó, empurrando o dente para dentro do alvéolo. Grau 3, exatamente. Excelente, Juliana. Quando eu vou tentar fazer a movimentação vertical, é porque eu já estou querendo ver se o dente tem mobilidade grau 3. Porque olha só a classificação de Linde. O grau 1 é o movimento vestibulolingual até 1 milímetro. O grau 2, movimento vestibulolingual maior que 1 milímetro. E o grau 3 é o movimento vertical. O mais fácil, naturalmente, de diagnosticar é o grau 3, que você está vendo que o dente ali, quando você está empurrando ele para dentro do alvéolo e ele está mexendo, isso é fácil de ver. Agora, grau 1 e grau 2 já tem uma certa dificuldade. Por quê? Porque como é que eu vou medir 1 milímetro até 1 milímetro, mais que 1 milímetro? Poxa, é difícil. O que a gente recomenda? Aquele dente que movimenta, a gente viu que movimentou, mesmo que seja pouquinho, vai ser grau 1. E aquele que já está movimentando sentido horizontal é o grau 2. Tá ok? Isso a gente vai ver muito na prática. E nem sempre, segundo Genro e colaboradores, uma mobilidade requer tratamento. Vocês vão ver isso acontecer muito paciente que fez tratamento ortodôntico, né? Ele vai ter uma certa mobilidade natural.
E as lesões de Furca, pessoal? Como que eu faço o diagnóstico de lesão de Furca? Horizontalmente com a sonda Neighbors e vertical com a milimetrada. Mas vamos guardar aí a sonda Neighbors para o nosso exame. Porque se eu tenho um desgaste, como vocês veem aqui nesse exame radiográfico, eu vou desconfiar já de cara que eu tenho uma lesão de Furca. Mas aí ficou fácil, eu estou vendo a imagem radiográfica. Eu teria que ter uma sonda como essa aqui, que é a sonda Neighbors, para eu poder penetrar, ela faz uma curva, para ela poder penetrar nessa região, que é chamada região de Furca, né? A minha sonda milimetrada, ela é errado você fazer a medida com a sonda milimetrada, não é a mais indicada, eu diria, mas eu consigo, em alguns casos, fazer a medida de lesão de Furca com a sonda milimetrada, tá ok? A ideal é a sonda Neighbors. Aqui está a imagem, né, da curvatura da minha sonda Neighbors entrando lá entre as raízes. E aí vem a classificação, gente. Classificação das bifurcações. Eu tenho de classe 1 até classe 4, né? Classe 1, a sonda de vocês vai entrar até 1/3 na área interradicular. Na classe 2, já vai passar de 1/3 sem ultrapassar vestíbulo lingual. E na classe 3, vai ultrapassar a área interradicular com a comunicação vestíbulo lingual, no caso da classe 3. Então, a classe 1 é aquilo que a gente falou em relação à mobilidade grau 1. Ela vai entrar só a pontinha inicial ali. Na classe 2, ela já entra mais, bem mais do que a 1, né? Só que ela não ultrapassa a extensão vestíbulo lingual. Na classe 3, como vocês podem ver aqui, ó, ela ultrapassa o sentido vestíbulo lingual ou língua vestibular. Tá ok? Isso é a classe 3. A classe 3, como a gente falou da mobilidade grau 3, é a mais fácil da gente ver. Professor, e essa classe 4? Por que você colocou classe 4 aí? A classe 4, gente, é exatamente a classe 3, só que, qual que é a diferença? Na classe 4, você consegue ver a Furca, porque aqui a gente está falando de sondagens, né? Aqui está um osso seco, mas a gente tem que imaginar que aqui a gengiva está cobrindo tudo. No caso da classe 4, ocorreu a retração gengival, você está vendo clinicamente a Furca, a entrada da Furca, e quando você coloca a sua sonda, você vê a sonda entrando por vestibular e saindo por lingual. Essa é a classe 4. Tá ok, pessoal? Em relação às lesões das bifurcações. E aqui um esquema, ó. O primeiro do canto superior esquerdo aqui seria como se fosse a classe 1, tá? Ó, a gente fez um corte longitudinal, não, transversal, e aí a gente está vendo por cima que entrou 1/3, até 1/3 da sonda. Já no corte no meio, a gente entrou mais que 1/3, mas ainda não rompeu o tecido ósseo lingual. Já do canto direito, a gente já vê que a sonda entrou de fora a fora, de vestibular para lingual, como a gente vê nas fotografias embaixo, ó. Classe 1, classe 2, classe 1 entra só um pouquinho, classe 2 entra muito, mas ainda não ultrapassa o sentido vestíbulo lingual, e classe 3 já ultrapassa. Se fosse classe 4, qual que é a diferença? Eu estaria vendo clinicamente. Aqui eu estou vendo tudo porque é dente seco, né? A gente não está vendo a gengiva. Pessoal, tudo bem em relação às furcas? Professor, eu vou ter que fazer essa medida, essa classificação no PSR. Lembra do que eu falei? Não, no PSR a gente só identifica. A gente não classifica, assim como as mobilidades, eu não vou classificá-las, e assim como as recessões, eu não vou colocar medida. Eu tenho que saber quanto que se entrou, se não entrou, só para eu diagnosticar. Tem lesão de Furca, tem mobilidade,
e tem recessão. Só isso que eu coloco na minha ficha do PSR. Os molares superiores é um pouco mais difícil, porque eu tenho 3 raízes, né? E às vezes, para a gente ver a penetração dessa sonda, eu tenho que ir por áreas distintas, né? Vocês conseguem ver essa imagem onde eu estou passando o mouse aqui. Se eu entrar aqui, ó, qual raiz que estaria aqui nessa região que eu estou passando o mouse? Gente, que eu não conseguiria entrar com a minha sonda. Quem me diz? Qual raiz que tem aqui, ó? Vamos lá, gente. Ó, vocês têm que identificar primeiro para saber qual é o dente, qual face que eu estou, e qual raiz que estaria aqui, ó, embaixo dessa gengiva, cuja a sonda jamais entraria aqui. Por isso que eu estou colocando ela nessa face aqui, ó. Aqui ela entra, aqui ela não entra. Por quê? Se eu tenho uma lesão de furca, eu não vou averiguar a lesão de furca nessa face aqui. Por quê? Alguém me diz? Por causa da raiz palatina, gente. É um molar, olha. Esse aqui é o dente de número 16. Primeiro molar superior direito. Se eu for pegar minha sonda aqui e tentar introduzi-la aqui, vai bater direto na raiz palatina. Eu quero ver lesão de furca, eu tenho que entrar aqui por mesial ou por distal na palatina. Na vestibular, eu vou entrar só no meio. Olha aqui a diferença, ó. Quando eu estou indo por palatino e quando eu estou indo por vestibular. O vestibular eu vou no meio. Por quê também? Porque aqui eu tenho a raiz mesovestibular e aqui eu tenho a raiz disto-vestibular. No meio é onde eu vou ter uma possível lesão de furca, como mostra esse diagrama aqui do lado superior esquerdo. Ó. Essa raiz mais bojuda, mais encorpada é a palatina. Aí depois tem a mesovestibular e a disto-vestibular. Eu não vou colocar minha sonda aqui por palatino, ó, porque a minha sonda não vai entrar. Então, tem que tentar ver se tem vindo aqui por distal, disto-palatino, ou por mesio-palatino, como está sendo feito igual aqui na fotografia. E por vestibular, eu vou entrar no meio, ó. E aí, de acordo com que minha sonda entrar, eu vou dizer se é classe 1, 2, 3 ou 4. Lembrando que os pré-molares superiores também podem ter lesões de furca, eu tenho que ficar atento aos primeiros pré-molares superiores, gente, vamos ficar atentos. E nos molares inferiores é mais fácil, né? Eu tenho molar com a raiz distal e a raiz mesial. E vou penetrando a minha sonda, como a gente está vendo aqui as imagens radiográficas, eu vou penetrar a minha sonda para ver o quanto que ela entrou, para ver se foi apenas 1/3, mais que 1/3, mas ainda não transpassou de lingual para vestibular, ou se ela já está ultrapassando todo o chamado túnel, né, interradicular. Tudo bem, pessoal? Quanto à questão das lesões de furca, ficou muito pesado aí para vocês? Alguém pode falar? Professor. Beleza, Stephanie. E aqui é só para mostrar para vocês, vocês têm que ter essa visão, né, do reconhecimento do normal em relação às radiografias, né, e a gente fazendo um comparativo das radiografias com o esquema, o desenhozinho, né, aqui seria a crista óssea saudável, ó, sem alteração, tá? E saber que as radiografias, elas têm como indicação confirmar o quê? Uma perda óssea horizontal, uma perda óssea vertical, né? As lesões de bi- ou trifurcações e quando ocorrem lesões que envolvem a endodontia e a periodontia. Essas seriam as indicações das radiografias. Vocês devem ficar atentos lá na clínica que vocês precisarão fazer, né? O exame radiográfico também. E aí vocês estão vendo já, vocês viram que é normal, e aqui você já vê o que é anormal, e muito anormal. Olha só, a crista óssea era para estar aqui em cima, e está lá embaixo. Então, uma perda óssea horizontal. Então, nós estamos avaliando as reabsorções ósseas. Aqui, eu já constituo
uma perda óssea vertical, tá? Você vê a crista óssea aqui, ó, já bem reabsorvida também, mas essa desse molar já está lá em cima. Então, uma reabsorção óssea vertical. E muito cálculo, né, que a gente consegue ver aí nessa imagem. Gente, agora um caso, uma fotografia clínica, um detalhe que tem lá no livro do Linde, que vocês devem ficar atentos. Olha só, foi feita uma fotografia desse sextante aqui. Que sextante que é esse? Do lado superior, do lado direito aqui. O que vocês acham? Qual é esse sextante? Por que é o segundo? Olha qual a estrutura que tem aqui, gente. Língua. Língua, né, Juliana? Então Palato. seria o... Não, aqui não é o palato. Aqui é o assoalho bucal. Aqui não é o palato. Tá confuso Isso essa aqui é... imagem. Tá aí confuso, né? É porque ela foi tirada de cima para baixo. Olha só. Se eu tenho aqui a língua e aqui é o assoalho bucal, que sextante que é esse? O quinto. Quinto, exatamente. Aí lá na anotação de vocês, como é que vocês vão colocar? Eu tenho o quarto, por exemplo, sextante, desse paciente? Não. Não tenho. Então, eu passo um traço. Onde eu não tenho o sextante, lá naquela minha anotação, eu marco um traço. E o sexto sextante eu tenho? Não. Não. Não, também. Eu também vou marcar um traço. Aí eu vou fazer o PSR, nesse caso, nesse caso específico aqui, só do quinto sextante. Entenderam? Sim. Aí, ótimo. Eu tenho esse caso aqui. Agora complicou mais, gente. Olha só, Juliana, para a gente conhecer a anatomia cabeça e pescoço agora. O que é isso aqui que você falou no outro caso ali? Agora é Palato. Palato duro, né? A ranhura gengival que nós temos aqui. Então, eu sei que... Bom, agora está de baixo para cima a minha fotografia. Qual é esse sextante aqui, onde eu estou passando a seta, meu mouse? Terceiro sextante. Eu sei que esse dente aqui é o 24, aí pula esse aqui ausente, seria o 25, esse aqui muito provavelmente é o 26. E aí eu tenho no segundo sextante quais dentes, pessoal? No segundo sextante, nessa fotografia, eu tenho quais dentes? 21, Central e 22 e lateral? 23. 21, 22 e 23. Sendo que, olha só, onde eu quero que vocês, qual raciocínio que vocês vão pesquisar, inclusive lá no livro do Linde. O 21 seria esse. Isso aqui está uma raiz residual do 21, a raiz residual do 22, certo? E o dente 23 está inteiro. Não tá? Sim ou não? Sim. E no meu planejamento, vejam bem, eu vou extrair, vou tirar esse dente, porque ele não vai servir para nada, e vou tirar esse, certo? Então, não vamos considerar nem esse 21 e nem o 22. Sobrou qual? O 23. Ótimo. Segundo o Linde, o que o Linde diz? Quando eu tenho um dente só, em qual sextante que sobrou? Qual sextante ficou só com um dente? Segundo. O segundo. Quando eu tenho um dente só no sextante, eu não vou considerar mais o sextante. Nesse caso aqui, eu não considero mais o segundo sextante. E eu vou passar esse dente aqui na minha anotação para qual sextante? Terceiro. O terceiro. Então, o que eu quero que vocês entendam é uma colocação do Linde, tá? Uma convenção feita, que vocês vão achar lá no livro do Linde, que quando eu tenho um dente só no sextante, eu vou passar esse dente para o sextante subsequente.
No nosso exemplo aqui, ficou só o dente 23. Eu não estou considerando mais esses dentes aqui, eles vão ser extraídos. Então, no segundo cessante, ficou o dente 23 sozinho. Eu jogo ele, no caso, para o terceiro cessante. Professor, e se fosse o contrário? Eu tivesse o dente 23, e esses do lado do terceiro cessante não tivesse nem o dente, e eu tivesse só os dentes do primeiro cessante. Eu jogaria o 23 para o primeiro cessante? Sim, eu jogaria o dente 23 para o primeiro cessante. Vocês entenderam? Sim ou não? Professor. Ótimo. Então, se sobrou um dente só no cestante, eu jogo esse dente para o cestante mais próximo, tá bom? Isso vai acontecer lá na clínica com vocês. Muito bem. Olha só, pessoal, agora nós já estamos chegando para o final. Esses últimos 15 minutos, eu queria que a gente resolvesse esse caso clínico. Vamos lá? Vamos resolver juntos, tá bom? Chega um paciente do sexo feminino, normotenso. O que é normotenso? Pressão arterial normal. Pressão arterial normal. 43 anos de idade, apresentou-se à clínica de odontologia da União Evangélica para tratamento periodontal. Vamos lá. Durante a sondagem, observou-se o quê? No primeiro cestante, gente, eu quero que vocês me falem qual é o PSR do primeiro cestante. Vamos lá, quem se arrisca a me dizer? Primeiro cestante, ele está com a taxa da OMS parcialmente encoberta, com mobilidade dentária no elemento 14. Qual é o PSR do cestante 1? Código 3, asterisco. 3 asterisco. Excelente! Estão prestando atenção na aula. Por quê? Código 3. 3, porque minha tarja está parcialmente encoberta. Certo? Então, justifica código 3. E asterisco, porque falou que está com mobilidade dentária no elemento 14. Alguém ficou alguma dúvida no cestante 1? Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo. Então, vamos para o cestante 2. Olha o que está vendo escrito. No cestante 2, a tarja da sonda OMS completamente visível. Gente, se a tarja da sonda OMS está completamente visível, quais são os códigos numéricos que eu vou excluir, que eu vou desconsiderar de início? 3, 4 e 5. 3 e 4. 5 não existe, Juliana. Ai, é mesmo. É porque eu aumentei um por causa do 0. Do 0, exato. Então, se a minha taxa está totalmente visível, eu já vou eliminar o 3 e o 4. Beleza. Presença de sangramento. Opa! Presença de sangramento, gente, vai me eliminar qual código numérico? Presença de sangramento. Vai eliminar qual código? 0. 0. Então, sobrou só 2 códigos. Eu tirei o 3 e o 4, eu tirei o 0, sobrou o 1 e o 2, não é? Olha como é que ficou fácil. Vamos continuar. Presença de recessão gengival. Opa! Recessão gengival me remete a que código? Que símbolo? Asterisco. Asterisco. Mas sempre lembrando que eu tenho que ter de 3 milímetros para cima. Se falasse que era recessão gengival de 2 milímetros, eu ia pensar no asterisco? Não. Não. Então, eu estou pensando no asterisco porque falou que é uma recessão de 4 milímetros na face vestibular dos dentes 12 e 13. Pronto. Não falou mais nada. Então, o que eu tenho que pensar agora, gente? Qual seria o meu PSR nesse caso? Código 2, asterisco. Juliana, código 2 asterisco. Por que código 2? O asterisco você já me falou, por causa da recessão. E o código 2? Qual que é a característica marcante do código 2? Não tem fatores... Como é que é o nome? Retentivos. Retentores. Então, não tem. Se não tem fator retentivo, é 2 ou é 1?
O código. A ausência de fatores retentivos. Ah, é um, então. É um. É isso, excelente. Então, professor, mas onde que você viu que não falou que tem fatores? Não, simplesmente não está descrito nada. Ó, se vocês lerem, vocês vão ver que não tem nada falando de fator retentivo. Bom, se não falou, isso é questão de prova. Se não falou, é porque não tem. Então, é código, nesse caso, 1, por causa do sangramento. E asterisco, por causa da recessão. Ok? Ou alguma dúvida? Ok, Então, vamos para o sextante 3. Olha, tarja da sonda totalmente visível, eu já eliminei o 3 e o 4. Ah, mas tem presença de cálculo supragengival. Qual é o meu código? Agora é 2. Agora é 2. Tem asterisco? Não. Não. Não tem. Não falou nada porque não tem. Sextante 4. Tarja da sonda completamente visível, eu já elimino o 3 e o 4. Beleza. Sem sangramento a sondagem e sem retentor de placa. Gente, esse código, qual que é? Código 0. 0, ele não tem nada. Está totalmente visível, não tem sangramento, não tem retentor. Facinho. 0. Alguém ficou com alguma dúvida até agora ou não? Se ficou, pode falar, pessoal. Então, vamos ao sextante 5. Sextante 5 diz que a tarja da sonda está completamente visível, eu elimino o 3 e o 4, o código, né? Presença de sangramento à sondagem. Opa, sem cálculo. Olha só agora, pessoal. Eu vou ler só até aqui, eu quero ver qual código vocês vão me dizer. Tarja da sonda completamente visível, presença de sangramento à sondagem sem cálculo. Qual é o código até aqui? É 1 até agora. 1. Até agora é 1. Beleza, excelente. Agora eu vou complementar. Com contenção ortodôntica na lingual. Qual é o código? 2. 2. Perfeito, perfeito. Todo mundo entendeu? Então, eu falei que era 1 até a presença de sangramento à sondagem sem cálculo. Mas aí ele complementou que tem contenção ortodôntica lingual. Então, saiu do 1 para o 2, porque contenção de ortodôntica lingual é um fator retentivo. E o sextante 6? Sextante 6, a tarja da sonda está completamente encoberta. Gente, quais são os códigos que eu vou eliminar? Tarja da sonda completamente encoberta. Quais são os códigos numéricos que eu tiro? 0, 1 e 2. 0, 1, 2 e... Ó, 3. totalmente. Isso, porque a tarja está completamente encoberta. Tirou todos os códigos do 0 ao 3. Entendeu, Juliana? Sim. Está completamente encoberto. Então, esse aí, direto, você já vai cravar código numérico 4. Tudo bem, pessoal? Até aí, tudo bem? Sim. Mas aí, ele fala o quê? Encoberta e na vestibular do 46, com lesão de furca associada. Então, qual seria o código agora? Código 4 asterisco. 4 asterisco. Perfeito, Juliana. Alguém tem alguma dúvida no diagnóstico, nos códigos numéricos do PSR desse paciente? Ficou alguma dúvida em algum cessante ou não? Professor, no segundo Oi. instante, tem a recessão gengival nos Sim. elementos 13 e 23. Aí eu não teria que colocar 2 asteriscos, não? Não, por quê? Fala para mim a sua justificativa, Juliana. Porque E eu tá sei avaliando qual... o cessante como um todo? Não, qual que seria o 2, não seria... qual que é a justificativa de PSR 2? Não, sim. Não, tô perguntando se não teria 2 asteriscos.
Ah, sim, sim, 2 em quantidade. São duas recessões. Entendi, perfeito, perfeito. Não, eu entendi agora. Você fala a quantidade de asterisco, né? Isso. Não, basta um, basta um. Porque o asterisco é só para mostrar que tem alguma coisa ali, que seja recessão, mobilidade ou furca. Tá? Então é só para dar um sinal, ó, ali tem algum problema. Podia ter, olha só, Juliana, podia ter um sextante que o dente tem recessão, o sextante tem recessão num dente, mobilidade no outro dente e lesão de furca no outro dente. Você coloca só um asterisco, Ah, ok, obrigada. tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Olha, eu falei agora, defini o... Bom, peraí. Defina o PSR do paciente, a gente já definiu, né? Identifique. E agora, Juliana? E agora, pessoal? Esse paciente tem gengivite ou periodontite? O que vocês acham? Periodontite. Se já me deu PSR 3 ou 4, eu já saí da gengivite e entrei na periodontite. Excelente. Em quais sextantes será necessário realizar o periograma, gente? Quem se arrisca a dizer? Aí eu volto lá, ó. Quais sextantes? Eu vou realizar o periograma onde deu PSR 3, 4 ou asterisco. Essa é a resposta. Então, onde deu 3, 4 ou asterisco, é onde eu vou fazer o periograma. Vamos lá ver onde que é? Ó, 3, sonda parcialmente encoberta, eu faço periograma. No cessante 1, eu faço o periograma. Cessante 2, tá visível, sangramento, recessão. Eu faço periograma. Cessante 2. Cessante 3, tá, já OMS totalmente visível, presença de cálculo. Faço periograma no cessante 3? Sim ou não? Imagino que não. Não, eu não tenho PSR 3 nem 4 e nem tenho asterisco. Cessante 4, tarja completamente visível, sem sondagem, sem retentor de placa. Eu faço o periograma? Não. Não, também, excelente. Cessante 5, completamente visível, sangramento, sondagem, sem cálculo e com contenção. Eu faço periograma? Sim. Por quê? Porque tem asterisco. Tem fator retentivo de placa. Não. Fator retentivo de placa não me leva a nenhum código 3 nem 4 e nem asterisco, Giana. Entendeu? O fator retentivo me leva ao PSR 2. Mas não teve PSR 3 ou 4, porque a sonda está totalmente visível e não tem recessão, nem mobilidade e nem lesão. Sangramento. Não, também. Não? Quinto também. Não. Sangramento você não faz periograma. Você faz periograma PSR 3, PSR 4 e asterisco. Ok? Então não faz. Não faz. E o sextante 6, tarja completamente encoberta, faz? Faz. Isso. Então, o sextante 6 faz também. Alguém ficou com alguma dúvida? Quais sextantes? Raspagem periodontal, pessoal? Qual que foi a pergunta? Não entendi nada. Pessoal, perguntei quais sextantes a gente faz raspagem periodontal. Uai. Quem se arrisca?
Vou voltar lá no caso. Professor, 2, o 3 e o 4? Quem está falando, Juliana, de novo? A Shaira. Shaira, vamos lá, Shaira. 2, o 3 e o 4, a Shaira falou. Vamos ver. O 2, tarja totalmente visível, presença de sangramento, recessão, na face vestibular. Por que, Shaira, no 2? Eu tô falando em questão de código. Ah, tá. Não. Aí a gente vai pensar em quê? Lembra que eu falei que eu vou raspar em 2 situações? Pessoal, parece que daqui a pouco vai acabar o nosso tempo aqui, mas se acabar a gente vai recomeçar, já está no final da aula. A gente vai raspar quando tem bolsa periodontal e quando tem cálculo, não é? Quando eu sei que tem bolsa periodontal, porque quando tem cálculo vai estar informando que tem cálculo, não é isso? Então vamos lá. Vamos primeiro no cálculo. Onde tem cálculo em cada cessante desse? Olha só. Tem cálculo no cessante 1? Tem ou não? Não. 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 Então cessante 1 eu elimino. Tem cálculo no cessante 2? Shaira? Não. Não, então também não raspo. Tem cálculo no cessante 3? Tem. 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 Então, olha aí, anota aí. No cessante 3 eu raspo. Tem cálculo no cessante 4? Não. Não, então não raspo. Tem cálculo no cessante 5? Não. Não, eu não raspo. Tem cálculo no cessante 6? Não. Não, também. Então, pelo cálculo, a gente vai raspar só o cessante 3, concorda? Beleza, mas não é só pelo cálculo que eu faço a raspagem. Tem outro fator que me faz eu pensar em raspagem. Qual que é? A tarja da sonda? A tarja da sonda. Se der quanto que eu vou raspar? Em relação à tarja, em qual código? Que me indica que tem bolsa periodontal. 2, 3. Não, que tem 3 e 4. Exatamente, 3 e 4. Então, vamos lá. O cessante 1, parcialmente encoberta. Ó, código 1, qual é esse código? Parcialmente encoberta? 3. 3. Então, no cessante 1, eu raspo. Lembra que eu falei com 3 ou 4 significa que eu tenho bolsa periodontal, e se eu tenho bolsa periodontal, o paciente tem maior dificuldade de acesso à área de higienização, e mesmo que nesse 3 ou 4 não tenha cálculo, eu tenho que fazer uma instrumentação, uma raspagem, para remover biofilme de onde o paciente não tem, onde ele tem mais dificuldade de remover o biofilme, naturalmente. Então, 3 ou 4 justifica-se a raspagem sem cálculo por conta da profundidade de sondagem. Entenderam? No nosso caso, seria o sextante 1, que está parcialmente encoberta, e o sextante 6, 1 e 6, por conta da sonda, né? No 1 está parcialmente encoberta, e no 6 está totalmente, completamente encoberta, tá? Então, 1 e 6 por conta do código 3 ou 4, e no 3 por conta do cálculo. Então, seria 1, 3 e 6. Ficaram com dúvidas? Bagunçou muito a cabeça? Ou deu para entender? Deu para entender. Deu para entender sim, professor. Beleza, Camila e Murilo. E Shaira, Juliana, o pessoal, todo mundo entendeu? Sim, professor. Beleza. Então, a gente já definiu o PSR dessa paciente, segundo o pior score encontrado. A gente identificou que ele tem periodontite. Os cessões que serão necessário fazer o periograma, a gente identificou. E os cessões que seriam necessário realizar a raspagem periodontal. Opa! Certo? Pessoal, então, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá?
Essa aula vai ficar gravada, vou passar para o professor Ismar para disponibilizar no AVA. É importante que vocês revejam, é importante que vocês busquem a literatura, e é importante que vocês vejam outros casos, até simulem outros casos que podem acontecer para vocês brincarem de fazer PSR, tá? Depois a gente deve passar uma atividade também para vocês, para que vocês façam a simulação desse diagnóstico através do PSR e os cálculos do IG também, tá bom? Tem alguma dúvida que não ficou bem esclarecida ou está tudo bem? Professor, a Brenda pediu para te avisar que ela teve que ir para o hospital, por isso que ela saiu da aula. Ah, tá ok. Obrigado. Pessoal, tudo bem? Sim. Ok, então eu vou agradecer demais a vocês pela atenção, desejando que tenham um bom dia, cuidem-se, não evitem, né? Evitem a aglomeração, lavem as mãos e usem máscara, tá bom? E vamos estudar, bons pensamentos, sempre otimismo, tudo vai dar certo, e esperando que vocês tenham aí assimilado, né, o que a gente quis dizer. Quando a gente estiver lá na clínica, vocês vão ver que vai ficar bem mais tranquilo para a gente repassar todas essas informações, tá bom? Mas é importante que vocês estudem, né? Estudem a parte teórica para que vocês possam reforçar aí o conhecimento, tá bom? Professor, Oi. o senhor me deu presença na chamada?